Graça e paz, queridos. Que o Senhor seja convosco. Você já prestou atenção que a nossa vida ela é feita de escolhas? Muitas escolhas nossas podem nos levar à destruição, à infelicidade. Pode destruir aquilo que a gente mais sonhou, aquilo que a gente mais gostaria de ter. É preciso orar antes de tomar decisões, porque nós não conhecemos o amanhã. Nós somos tão rasos, nós vemos tão pouco, vemos só a aparência. A gente não consegue ver o coração, a gente não consegue conhecer as pessoas só de olhar. Então é preciso pedir que o Espírito Santo de Deus nos dê sabedoria, nos dê livramentos e que nos ajude nas nossas decisões. É preciso ter fé. Antes de agir, antes de fazer qualquer coisa, ter fé em Deus. Acreditar que o Senhor está no controle da nossa vida. E não ter pressa, ansiedade, loucura, euforia. Tenha calma. Aprenda a ter calma e esperar no Senhor. Olha para Ele e não fica olhando para as circunstâncias. Em 1 Reis, nós vemos a história da viúva de Sarepta. Ela só tinha um pouquinho de farinha, um restinho de azeite, e ela iria fazer um bolinho para ela e seu filho. E depois não haveria mais o que fazer. Então, o certo seria a morte. Não havia como ela sobreviver naquela situação de seca extrema, de fome extrema por toda parte. Mas quando o profeta Elias chegou e disse para ela: faça primeiro um para mim e depois você faça para ti e seu filho. Ela tinha uma escolha em crer ou não. A escolha dela foi certa. Ela acreditou naquilo que Deus poderia fazer na vida dela. E do jeito que o profeta pediu, ela fez. E Deus mudou a história daquela mulher. Nunca mais ela passou por necessidade. A vida dela foi totalmente transformada. Muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas demais. Nós não agimos pela fé, agimos pelo impulso, por aquilo que nós vemos. Se ela olhasse para as circunstâncias que ela estava vivendo, jamais ela faria daquilo que ela tinha, o restinho que ela tinha, para outra pessoa. Ela faria para ela. Mas ela não olhou para as circunstâncias. Ela olhou para Deus. Ela creu que Deus poderia multiplicar, que Deus poderia mudar aquele quadro, aquela situação. Quando Pedro olhou para Jesus, ele não ficou olhando para o vento, para as tempestades, para as ondas. Ele olhou direto para Jesus. E ele então andou sobre as águas. Mas quando ele parou de fixar os olhos em Cristo e começou a olhar para as circunstâncias que não eram fáceis, que eram completamente opostas a tudo aquilo que ele precisava, ela não era calma, ela não era tranquila, ela era perigosa. Quando ele começou a olhar para as circunstâncias, ele afundou. E Jesus disse: por que duvidastes? Por que você não creu? Sabe, é preciso manter a fé. Ainda que as circunstâncias pareçam não ter jeito. Lembre-se, para Deus tudo é possível, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Não existe nada que Deus não possa fazer. Que Deus te abençoe e continue falando no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Mantenha a sua fé, ainda que o mundo esteja desabando e pareça que não tem solução. Ainda que a tempestade esteja brava e você olha para um lado e para o outro e não vê saída, parece que não vai ter jeito. Creia, clame pelo nome de Jesus e creia que uma porta Deus vai abrir e vai te honrar. Não perca a tua fé. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Fiquem com Deus.